galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje divide aqui em 5 temas e eu garanto pra vocês que o primeiro tema do vídeo de hoje vai deixar vocês, no mínimo, um pouquinho animados e até orgulhosos. Vocês vão entender por quê. Eu quero falar da CPMI dos atos do dia 8. Depois, vamos falar do Dilma, porque ele tem muitos motivos para se preocupar. Infelizmente, os brasileiros também. A economia brasileira está passando por um momento de grande dificuldade. É só olhar as notícias, a gente vai comentar sobre isso. A gente já vem comentando nas últimas semanas, nos últimos meses. E hoje está previsto sair o CAGED. Enfim, depois quero falar do Lula e do Lira, né? Vixe, chega, travou a língua. Os sem base, como diz a imprensa. Agora estão falando que o Lira também não tem base. Será que sim? Será que não? A coisa é um pouco mais interessante e reforça o problema que o desgoverno tem para avançar com suas matérias. Até os partidos de esquerda, vejam só, até o próprio PSOL poderia estar causando problemas para o Dilma, a depender da votação. Inclusive matérias que são até importantes e que poderiam conversar com a parte mais ampla aí do Congresso, como uma reforma tributária. Depois quero falar com vocês da senhorita Marina Silva e algumas ideias do desgoverno no âmbito aí do meio ambiente e algumas coisinhas que alguns apoiadores do desgoverno, não da política, né, mas que apoiaram politicamente, como o grande empresariado brasileiro, o que é que essa turma anda planejando, fazendo. Coloca a mão no bolso e checa a tua carteira, enfim. Depois, espero que dê tempo, quero falar sobre o desgoverno e relações internacionais. Algumas diretrizes que a turminha vem tomando até na ONU. Algumas coisas que estão desfazendo que a administração Bolsonaro havia feito. Mas enfim, quero começar aqui mostrando para vocês um vídeo que eu acho que está acima de qualquer tipo de suspeição, porque saiu na Globo, mais especificamente na Globo News. O deputado André Fernandes fala o seguinte: até o Globo News está trazendo à tona a verdade que a esquerda está dizendo que é mentira. O governo está sim comprando os deputados para não assinarem a CPMI do dia 8 de janeiro. Isso quem diz o André Fernandes. Vamos ver o que o jornalista fala. Então o governo tenta convencer esses parlamentares a retirarem as assinaturas e hoje o principal argumento aqui do Palácio do Planalto para convencê-los são as nomeações para cargos em estatais, em cargos aí, estrutura de segundo escalão e terceiro escalão do governo. O que o Planalto tem dito a esses partidos do Centrão, a esses partidos que assinaram esses requerimentos? Quem não retirar essas assinaturas não vai poder fazer as indicações para essas estatais. Tem estatais com orçamento bilionário, Codevasf, por exemplo, Sudene, e há uma disputa muito grande de partidos, de caciques regionais pela diretoria, pela cúpula dessas estatais, e o governo passou a adotar como critério a retirada dos nomes ali de apoio para aberturas dessas CPIs, para nomear esses indicados desses partidos nessas estatais. Quem não retirar a assinatura vai para o fim da fila, é o resumo dessa história. Bom, se você está negando a políticos cargos em autarquias, estatais, na máquina pública, os quais eles terão acesso a gordos orçamentos, no final do dia, né? Você está barrando políticos de terem acesso, né, à destinação de verba pública. Não para eles mesmos, mas para suas bases, para tentar montar a sua base, né? Fazer a população ficar feliz, contente, sorridente. Então, não sei, né? Parece que o Dilma tá receoso. Parece que o Dilma não quer que a CPMI saia do papel. Mas vamos continuar. A notícia que eu acho que vai animar vocês pra valer, eu explico por quê. Essa daqui que saiu na Veja. Ontem, o André Fernandes também, ele resolveu subir na bancada, levou lá um tablet e deu play num vídeo. Exatamente no vídeo que a gente deu play no vídeo ontem. Só que ontem a gente estava trocando aqui informações entre nós, porém, olha a manchete. Áudio antigo de Lula a favor de CPIs provoca briga no plenário. O que foi que aconteceu? Ao todo pedido de abertura de uma CPMI sobre os atos golpistas do dia 8, o deputado federal bolsonarista André Fernandes foi à tribuna da Câmara na tarde desta quarta para defender a instalação da comissão e usou uma fala antiga do Dilma durante o governo FHC. Sei que vocês sabem, mas vem comigo.
A fala do petista, em conversa com o apresentador Serginho Groisman, no programa Livre do SBT, já havia sido publicada mais cedo pelo ex-presidente Jair Bolsonaro nas suas redes sociais. Veja só, o ex-presidente postou: "Eu acho que vale ser restaurada e ressuscitada nesse momento", disse o deputado, sacando um tablet e reproduzindo um vídeo com as declarações de Lula. Aí olha só, eu sei que vocês já ouviram, mas vem comigo. Perceba que isso daqui, a matéria ela podia só falar, deu play no vídeo. O Robson Bonin, que soltou a nota, não, desculpa, sendo Gustavo Maia, mas é a coluna do Radar, né, que o Robson Bonin fica à frente, é a coluna mais lida da Veja. Eles podiam só falar, deu play no vídeo, o Lula defendia CPIs, e só. Mas a matéria fez questão de transcrever o áudio da entrevista, né, o áudio do bate-papo do Dilma com o Serginho Groisman. Aí fala, eu sou favorável à CPI, Serginho, porque a CPI é um instrumento institucional, portanto legal, para você apurar falcatruas. O FHC, quando não era presidente, dizia assim, quem não deve não teme, portanto, vamos instalar CPI. Porque se o presidente for inocente, ele não vai ganhar um atestado de idoneidade do Congresso Nacional. Isso ele diz há 3 anos. Agora, ele é presidente, ele adota a política do é dando que se recebe e fala assim, CPI vai atrapalhar o Brasil, CPI vai fazer isso, CPI não atrapalha o Brasil, declarou o atual presidente da República na ocasião. A matéria da Veja continua. O impeachment do Collor melhorou a imagem do Brasil no exterior e deu uma imagem de seriedade. Então, acho que a CPI, se o presidente Fernando Henrique estiver me ouvindo, não sei se ele assiste o programa de jovens, mas se estiver assistindo, a CPI é uma coisa importante para o Brasil. Acho que ao invés de criar dificuldades que o presidente está criando, era melhor criar as facilidades para que ela se instalasse e funcionasse corretamente. E a nota para aí? Não, porque falou que tinha uma briga. Que briga é essa? Enquanto a voz de Lula ela era reproduzida no microfone da tribuna, a deputada federal Gleisi Hoffmann gritava, estava desesperada. A hipocrisia da esquerda sendo exposta no plenário e também na matéria da Veja agora, né? Ela gritava no plenário dizendo que isso não era permitido pelo regimento. Tá com medo, Gleisi? Após a interrupção, Ferreira concluiu a execução da fala do petista. Abre aspas. Aliás, Serginho, informação agora quente mesmo. É que me parece que a Comissão de Justiça da Câmara reprovou a instalação da CPI, o que é uma vergonha. E eu diria para vocês, é deplorável para o nosso país, porque o Fernando Henrique Cardoso, que poderia ser inocentado no processo, ele vai passar para uma parte da opinião pública como um presidente que ficou com medo da CPI. E o melhor de tudo era aquele final, né? E se está com medo da CPI, é porque, quem sabe, tenha o rabo preso. Disse Lula no programa Lula, né? Você vê que agora programa livre. O jornalista atrapalhou, Gustavo Maia. Aí tem aqui a fala do André Fernandes. Eu faço as palavras do Dilma as minhas palavras. Seria deplorável ver e ficar registrado na história como um presidente que tem medo da CPMI. Presidente Lula, por que o governo está lutando contra? O que estão escondendo? Uma CPI é legal e faz bem para o Brasil. Quem falou isso foi o próprio Lula, declarou Fernandes, sendo ovacionado por aliados. E por que eu falei para vocês que isso aqui é interessante? Só porque demonstra a hipocrisia. Sai num veículo de imprensa que setores que não são bolsonaristas, de direita, leem e podem se questionar por que está acontecendo no Brasil. A turma lá mais à direita quer uma CPMI. E pensa o seguinte, pensa naquele cara que não acompanha a política diariamente, fala, mas eles querem investigar a eles mesmos? É um negócio meio surpreendente. Então, será então que tem alguma coisa errada? E o Lula não quer que essa CPI saia do papel? Isso é uma matéria da imprensa. Algumas pessoas podem começar a questionar. Só que o importante mesmo, e o que eu quero comentar para vocês, é isso daqui. Uma salva de palmas para a Dona Vera. Dona Vera Lu Neves. Eu tenho certeza até, não sei, não vou falar que tenho certeza não, mas eu tenho para mim que a Dona Vera deve ter recebido esse vídeo, né, de alguma outra pessoa. Alguém achou esse vídeo. E, gente, a parte mais interessante disso tudo é porque eu sei que, na maior parte do tempo,
nós, enquanto seres humanos comuns, ficamos muitas vezes tristes, né? Principalmente quem é mais à direita no Brasil, diante de tudo que está acontecendo. A gente fala, cara, o que a gente realmente pode fazer para conseguir algum tipo de vitória, algum tipo de mudança? Podemos reclamar nas redes sociais, mas o que mais? Eu falo para vocês que eu acredito muito no poder da informação. Eu acho que quando você tem informação, muito mais do que qualquer tipo de lacração, etc., você traz informação, principalmente quando você aponta hipocrisias e você mostra como a pessoa ela está sendo enganada. Ninguém gosta de se sentir enganado. Eu tenho certeza que você lembra das primeiras vezes que você descobriu o quanto a Rede Globo te enganava. E aí veja, uma senhorinha compartilhou até no dia 25 de fevereiro. Alguém compartilhou isso daqui para na minha timeline. Eu só tenho audiência por causa de vocês, né? Unidos venceremos. As tias do Zap, obrigado pela audiência. Então, devido a vocês, a audiência que vocês me dão, o engajamento que vocês me dão, eu tive a oportunidade de ver esse vídeo aqui da tia Vera. Fui lá atrás do recorte, postei, mas meu mérito é zero. Literalmente zero. Se não fosse a tia Vera, eu jamais veria. E talvez alguém colocou aí pra tia Vera. E alguém jogou a tia Vera na minha timeline. É a força das pessoas comuns. A força das pessoas comuns. Sei que é triste, sei que muitas vezes a galera fica pra baixo. É a força das pessoas comuns. Falo pra vocês. Quantas e quantas vezes diversas coisas, diversos até dossiês que saíram do canal foi porque eu vi alguém, uma pessoa comum, postando. Falou, rapaz, isso daqui é interessantíssimo. Só vou fazer agora o trabalho de botar algumas informações extras, mas a parte mais importante foram as pessoas comuns que descobriram. E eu acho que, inclusive, esse é o grande medo que faz o atual governo e alguns setores da sociedade lutar tanto pela regulamentação da mídia. Esse jornalismo cidadão está incomodando demais. A única coisa que eu digo é, não parem, não parem. A informação, ela liberta. Mais uma vez aí, parabéns pra tia Vera. Se não fosse a senhora, não tinha tido aí a Glaze gritando lá no plenário, não tinha matéria na Veja, não tinha nem o ex-presidente postando o vídeo. Tudo graças a tia Vera e todos os envolvidos. Mas vamos que vamos continuar. Que são notícias que a gente vai falar assim, né? A gente já sabia, faz o L, porém é bem triste, porque é o resultado do Brasil atual e muita gente, né, todo mundo vai pagar o preço. Começar aqui com a CNN. Estamos chegando na Páscoa. E a CNN informa que o preço dos chocolates tem a maior inflação em 6 anos. Inflação, olha a palavra, inflação, comida, os docinhos. Se o chocolate está subindo, não é só por causa do chocolate. O que é que envolve o chocolate? Envolve cacau, alguns óleos, né? Manteiga, açúcar. Então é um conjunto de fatores. Então não é só o chocolate pronto que sobe de preço pro chocolate como um todo, né? Subir, outros produtos também estão sofrendo aí algum tipo de impacto inflacionário. Aí vem, no âmbito da comida. Brasileiro troca o arroz, feijão e carne por coxinha, quibe ou pastel. Não é por mudança, eu não gosto dessa comida. É para economizar mesmo no almoço. É a situação que o Brasil vem se encontrando. Obviamente, não é só por causa dos últimos 6 meses, né, de outubro para cá. Temos também a componente da pandemia. Só que o grande ponto é o seguinte: quando a gente olha principalmente para o ano de 2022, que foi um ano surpreendente, todos os indicadores demonstravam que o Brasil estava condenado a dar certo, como dizia o ex-ministro Paulo Guedes. Mas a turma da esquerda parece que veio para provar que não. Vamos mostrar que não existe isso de condenado a dar certo. Vamos mostrar que o Brasil sim pode dar errado. As pessoas comendo lanche para economizar dinheiro, trocando arroz. Comida deve ser uma das comidas mais baratas do mundo, deveria ser, porque é literalmente só pegar um grão, botar com água na panela, ferver. Não precisa nem eu não escorro nem nada. Se esperar a água evaporar, tá pronto. Tem ali um carboidratozinho, tem uma proteína vegetal, não é completa, mas já tem alguma coisa. A turma tá trocando isso por farinhas, né? Que é algum tipo aí de grão, carboidrato refinado, com óleo. Não sei nem sequer qual que tem dentro no recheio. E o brasileiro tá tendo que comer isso daí.
O impacto na saúde no longo prazo, eu tenho certeza que vocês sabem que também não é bom. Então é 2 impactos, o econômico, o bolso do povo e ainda na saúde lá na frente. Continuando. Crise da Americanas leva a resgates de 66 bilhões em fundos de crédito. No primeiro momento você já pensa, pô, se não tem crédito fica mais difícil para investir, né? O pessoal quer fazer uma coisa, quer tirar um pré do papel, não tem crédito. E agora? E agora? Cenário do Brasil. Some isso. Sinais de crise de crédito obrigam Dilma a uma ação rápida. Será? Será que ele vai se mover? A Veja fala o seguinte, ó, a escassez de crédito na praça. Não é que vai ter. Já tem, viu? Tá sem crédito. O dinheiro disponível está muito mais caro que há 6 meses atrás, o que dificulta novos investimentos, o que dificulta o crescimento da economia. Grandes empresas com mais de 100 mil funcionários e valor de mercado acima de 15 bilhões têm absorvido financiamentos a taxas preferenciais. Olha que bacana. Os grandões têm preferência de mais de 8 pontos acima da inflação, IPCA mais 8,5%. Só que, enquanto os grandões, os supercapitalistas, que em geral às vezes possuem até grupos políticos, né? Políticos que eles inclusive apoiaram aí, às vezes durante a vida acadêmica, transformaram em deputadas. Falando aí porque é outro filho da mulher, né? Quando tem isso daí, para os pequenos e médios empreendimentos, esse custo é miragem. O pequeno e o médio está chupando o dedo. Com caixa rarefeito, topam o dobro ou mais no giro cotidiano. Pro grandão não falta. Mas pro pequenininho, irmão, é miragem. Crédito, IPCA mais 2,5, é miragem. Ninguém consegue nem pegar. Se isso não for proposital, né? Acho que o preferencial devia ser o pequeno e o médio. Mas tudo bem. Vamos continuar. Lucro da Guararapes, dona da Riachuelo, encolhe 66% no quarto trimestre. Imagina. Era 300, caiu para 100. Você fala, pô, é muito. É muito. Só que, gente, quanto maior o lucro, maior capacidade também de reinvestimento, de fazer outras coisas. Normalmente essa turma aí, né, essas grandes empresas, listadas inclusive na bolsa, etc. Vocês viram que são vários investidores, a galera vai botando e vai crescendo. E a economia também vai crescendo como um todo. Então é ruim. Não dá pra ficar contente. Continuando positivo. Mas é meio complicado. Olha os sinais. E isso no quarto trimestre, onde temos Natal, Réveillon, um período que, em geral, né, é de boas vendas. Mas o que foi que aconteceu no quarto trimestre? Já se sabia que o Dilma seria presidente. Seguindo a mesma linha, só que isso aqui tem um extra. Grupo MRV amarga prejuízo, que não é nem mais lucro, de 333 milhões no quarto trimestre. Receita da incorporadora recuou 12,7% no período para 1,66 bilhão. Aí o Renato fala o seguinte, é por isso que a CNN se transformou na Secom do Lula? Sem uma ajudinha fica tudo mais difícil, né? Ontem eu tinha passado por essa postagem, até coloquei no meu Twitter, bati um print. O Luiz Nassif, picanheiro histórico, né, um apoiador de anos do lulismo, caiu a ficha da CNN. Hoje começou a abrir microfones para críticos dos juros. Juros mais baixos, os empréstimos também são mais baratos, né? Fica mais fácil de reinvestir. Assim, independente de discutir isso ou não quero entrar no âmbito da economia. O que chama minha atenção é que o Luiz Nassif faz, né, dá destaque a mudança que a CNN vem tendo. Comentamos recentemente aí sobre os últimos apoiadores, né? Porque não é comentarista, é apoiador aquilo ali. Apoiador do petismo que foi contratado. Falas em defesa do MST, falas em defesa do aumento de impostos da gasolina. CNN aí vem surpreendendo demais. Inclusive vem sendo reconhecida pelos petistas históricos. Mas vamos continuar. Ainda falando de economia.
Primeiro a gente trouxe notícia do recorde negativo de vendas de carros. Depois sobre o baixíssimo índice de produção. E agora a GM anuncia que vai parar a produção em São José dos Campos por falta de demanda. Isso é uma manchete. Só que quando você vai ler o subtítulo, segundo o sindicato, além de anunciar férias, a GM começou a demitir funcionários. Demissões. Está previsto sair o CAGED de hoje. Que Deus proteja o Brasil. Aí no dia de ontem, saiu essa nota aqui engraçada no Globo. Eu fiquei extremamente surpresa que eles conseguem reconhecer... O que foi, Luffy? Conseguem reconhecer os acertos do governo Bolsonaro, mas eles não podem falar de Bolsonaro. Eles só falam assim, governo anterior. A nota fala o seguinte, ó. A taxa de desemprego ou desocupação tem oscilado em torno de 8,7%, descontada a sazonalidade desde meados do ano passado. Não é uma cifra elevada, tendo em vista o histórico do país, né? Bacana. Para se ter ideia, a taxa média de 2000 foi de 11%. No Chile, está na casa de 8%, ligeiramente abaixo da média histórica, que é 8,6%. Olha agora, na pandemia, o desemprego rompeu a barreira de 15%, mas o salto de 1,76 pontos percentuais de 2019 e 2020 é comparável ao de países do OCDE, em tese os países ricos. Então o Brasil teve um cenário bem similar ao dos países ricos e ficou muito melhor do que os países da América Latina, com 2,22. Olha agora, a razão para esse quadro... Peraí, pô, não vem me lamber, não. Tá de boa, fica quieto aí. Vou te botar no chão. Vá pro chão, vá passear lá. Ou então fica quieto. Não. Não. Fique quieto. Ou você fica quieto ou você vai embora. A razão para esse quadro... Eu vou botar você embora. Você tá demais. Você fica aí me lambendo? Vá lá, vá procurar Nami. Adianta aí. A razão para esse quadro menos grave do que se temia está, em boa medida, nas políticas de estímulo do governo anterior, ainda que com suas falhas no montante e na alocação dos recursos. Foi perfeito? Não. Teve falhas? Sim. Mas foram graças às políticas do governo Bolsonaro que o Brasil, durante a pandemia, num país de mais de 210 milhões de habitantes, um país continental e um país pobre, conseguiu um desempenho igual dos países ricos, assim, anos-luz à frente da América Latina. Agora, custava falar que era governo Bolsonaro, né? Em vez de governo anterior, custava falar, governo Bolsonaro, parabéns, Bolsonaro. A Globo não consegue, eu tenho certeza, é proibido. Deve ser contratado, deve ter assim um livrinho. O que não pode fazer aqui na Globo, não pode ter elogio a Bolsonaro. Nada. Nenhum, zero. Você vê, ó, no Brasil, qualquer pessoa que passa dessa pra melhor é homenageado. Principalmente se for alguém tipo o Pedrinho, né? Aquele cara que... das pessoas que mais tiraram vidas no Brasil. Vai virar sério, tenho certeza, aí pela Globo. No dia que Bolsonaro não estiver mais entre nós, a Globo vai fazer festa. Eu tenho certeza, vai dançar em cima. Vai atacar a família, vai atacar a memória de Bolsonaro, eu não tenho nenhuma dúvida. Continuando na matéria, ela sai construindo todo um raciocínio, matéria longa, etc, tudo mais, falando o seguinte, né? Olha a desculpa. Não, o Brasil está com 8,7%, mas eu não sei se esse número ele realmente é meio real. Porque, né, a gente tem assim um cenário, né? O Brasil é um país que sempre teve problemas, né? Talvez essa não seja a taxa natural, sabe? Talvez o Brasil de Bolsonaro fosse sobrenatural, né? A taxa natural não é bem assim, tem os especialistas, e aí meio que estão calculando que talvez essa porcentagem, nesses dados, a proporção real do desemprego, a taxa natural, seria de 10%. Ela fala assim, ó, é improvável que o mercado de trabalho saia incólume da desaceleração em curso da economia, a julgar pelo próprio padrão observado no passado. Talvez a taxa de desemprego cruze novamente a barreira de 10% neste ano, em que pede o sofrimento de tantos, há muito pouco que o Banco Central possa fazer sem alimentar a inflação e ainda assim seria um efeito de curto prazo. Descontente com o quadro atual, o governo precisa avançar
em uma agenda de redução do desemprego estrutural, a começar pelo cuidado com a educação básica e que não seja pelo modelo do México com a fuga de pessoas do país. Mas está criando, né, o cenário para o governo poder justificar o desemprego. Outra coisa que está começando a se discutir, não coloquei na notícia aqui, é que a taxa de juros ela pode cair antes do esperado, mas não por causa dos acenos do governo, no sentido que vamos ter uma responsabilidade fiscal. Mas estamos entrando num cenário que vai compensar, quem sabe deixar a inflação ficar mais solta, a inflação dar uma subida, em troca de reduzir os juros, para tentar colocar crédito e tentar impedir uma destruição sistêmica da economia. Olha o cenário. Olha o cenário que está pintando no ar. E aí, diante de tudo isso, o governo tem que agir. Né? Questões estruturais. Tem que fazer algo, quem sabe alguma reforma, aprovar os projetos. Passar esperança, né? Esperança ajuda muito, porque quando a turma está com medo, a turma não gasta dinheiro. E eu acho que essa é uma das principais razões do fracasso econômico que o Brasil já vive. E aí, veja, William Vac, até poderia ter falado isso aqui na introdução, seria quase um clickbait, mas pior que é real, ele escreve realmente isso. Ao longo do texto ele vai descrevendo que o Lula precisa tomar muito cuidado com tudo que ele está fazendo, sob o risco de entregar 2026 para Bolsonaro. Sem conseguir governar com a frente ampla, Lula ajuda adversários. Lula exibe dificuldades para extrair vantagens decisivas de dois presentes políticos que deveriam beneficiá-lo. Ele não conseguiu tirar vantagem do dia 8 e não está conseguindo tirar vantagem do escândalo das joias. Porque, gente, na boa, quem tá ligando pra isso? Eu não tô nem aí, velho. Se tu falar, eu tô nem aí. Na boa, já deu. Cansei, bicho. Cansei, já deu. Só quem fala das joias, na boa, é o Globo. Abre o jornal O Globo, vai na página de política e dá uma olhada. Vai em qualquer outro jornal. Faz a quantidade, mede a quantidade de informação. Globo e Globo News. Parte das dificuldades do Dilma vem de fatores de grande abrangência. Um deles é aquilo que os profissionais da pesquisa chamam de calcificação, ou seja, as duas metades que saíram das urnas em 2022 continuam mais ou menos iguais, com o mesmo teor de polarização. Eu acho impossível quem votou em Bolsonaro, direita mesmo, convicto, falar agora eu vou apoiar o Lula, porque o Lula vai dar... Pelo amor de Deus, né? Com tudo que ele está fazendo, com tudo que está acontecendo, não dá. Eu acho que a possibilidade está dele perder a base que ele tem. E que isso está acontecendo. Eu estou mostrando para vocês. Estou acompanhando as discussões internas na esquerda. A turma está brigando entre si. Mas parte das dificuldades políticas do Dilma vem dele mesmo. Colocar um monte de gente uma espécie de arca de Noé e batizá-la de frente ampla não fazem dela um governo de ampla coligação. Nem criam automaticamente um conjunto de denominadores comuns entre forças e personalidades políticas antagônicas, ainda mais quando o capitão do barco não manda sozinho e pretende achar um rumo a partir de cacofonia de opiniões. A montagem até aqui do próprio executivo é exemplo de desarticulação de uma pretendida frente ampla. Os ministérios fortes ficaram com o PT e têm escalões hierárquicos definidos. Mas o segundo escalão de pastas, entregue a outros partidos, permanece desocupado. Emperrado, uma máquina já lenta e custosa, à espera de definições no Legislativo. E o Legislativo, por sua vez, depende de distribuição de cargos no Executivo e estatais. Estamos numa referência circular. O Dilma depende do Legislativo. E para ele conseguir o apoio do Legislativo, ele tem que abrir mão de alguns setores do governo, cargos. Mas o Dilma não quer abrir a mão dos cargos e do poder sem saber que o Legislativo vai apoiá-lo. E o Legislativo só vai apoiar se receber. E aí? Como é que resolve? Quem que vai ceder? Quem que vai ceder? E você ceder e depois voltar atrás fica meio feio, né? Tá o caos. Estamos vivendo um caos. Estamos em dia 9 de março. Temos janeiro mais fevereiro dá 59 com 9, 68 dias de desgoverno. E não saímos do lugar. Não tem proposta. Vai bater 100 dias sem propostas. 100 dias sem nenhum feito, a não ser quebrar a economia.
Lula demonstra pressa e angústia em exibir o mais rápido possível resultados positivos. Se fosse só resultados, eu falava, já estava apresentando. Mas o positivo, esquece. Não vai conseguir. Não vai. Não é botando gosto. Não vai. O Brasil quebrou. Sua evidente ansiedade, que traduz um sentir-se cercado, tem uma razão objetiva. Não é só o bolsonarismo ou a extrema-direita que aguarda os fracassos do Dilma. É enorme a parcela dos que precisam ser convencidos de que o atual governo seria capaz de tirar o país da estagnação ou sequer pacificá-lo. Se continuar sendo o PT, Lula vai devolver aos adversários o presente político. Vai entregar para Bolsonaro, né? O adversário é Bolsonaro, não tem o que falar. O candidato de Bolsonaro, né? Candidato da direita. É enorme a parcela dos que precisam ser convencidos. Tirando os grandões, né? Os grandes empresários, tem linhas de créditos preferenciais, diferenciadas. Tem gente aí que tá, né, vendo que aquele papinho de democracia era só papinho da Rede Globo. Aí veja, a Malu Gaspar escreveu uma longa nota onde ela faz uma análise, ela relembra o que aconteceu e tudo gira em torno às falas do Lira. Aquele discurso do Lira não é um recado duro. Ele humilhou o Lula publicamente. Já tem mais de 48 horas e essa nota é de agora de manhã, 4h30 da manhã. Malu Gaspar é uma das grandes colunistas do Globo, tem a coluna só dela. Tem a turma que trabalha para ela, é diferenciada. Fez questão de voltar mais uma vez nesse texto, porque isso descreve o cenário atual das coisas. Não é preciso ser... Eu só peguei um parágrafo, que resume todo o pensamento da nota. Não é preciso ser PhD em política para captar a mensagem. Em menos de 5 minutos, Lira disse a Lula que seu governo está sem rumo, governo sem rumo, não tem poder para aprovar nada no Congresso sem ele, também não pode se dar o luxo de fazer o que bem entender, porque foi eleito por margem pequena de votos e o Brasil mudou muito desde a última vez que o PT ocupou o poder. Em complemento, o Lula depende do Lira, mas não necessariamente o Lira também vai conseguir entregar a vitória, né, coesa pro Dilma. Quem diz a turma falando o seguinte, ó, mesmo dentro dos partidos que apoiam Lula, há gente que não vota em qualquer projeto que o governo enviar. Para sua surpresa, o PSOL é um deles, mas faz sentido. Uma sigla mais à esquerda do grupo não aceitarão o que entenderem se tratar de perda de direitos. Vai mandar uma reforma tributária, vai mandar isso, vai mandar aquilo outro. Projetos econômicos. Se tiver que fazer algum tipo de corte, o pessoal não vai votar. Não vai votar. Então vai depender de mais alguns votos aí, a turma do Centrão, quem sabe até mais à direita. Ou seja, vai ter que ser um projeto, né, bom. Porque se for um projeto que o pessoal vote, eu acho que a turma da direita não vai votar. E o Centrão pode ficar bem balançado. O Dilma tá numa sinuca de bico. Mas Lula não é o único numa situação ruim em se tratando de base. O Lira, reconduzido para o comando da Câmara, admitiu aliados que não sabe exatamente quantos votos tem para entregar na votação. Vai ter que testar, sabe que tem alguns, ainda tem força. Lira disse que ainda precisa calibrar a base para saber efetivamente o número de seus apoiadores mais fiéis. Antes, o Lira controlava o orçamento secreto. Agora, não. Mudou de mãos. E aí? E aí? E aí as votações? Tá começando a ficar emocionante. A única certeza é, estamos sem rumo, nada está acontecendo no Brasil. Além do PSOL, a gente acompanhou aí longamente a crise do União Brasil, alguns atritos menores no PSD do Kassab, que é governista, e outro governista que saiu da casinha no dia de ontem e hoje pela manhã, foi a turma do MDB. Com 3 ministérios, a turma começou a chorar. Tá chorando por mais espaço. Eunício reclama de falta de espaço para o MDB na Câmara e também no governo. Teve reunião ontem da executiva do partido. E aí o Eunício reclamou da falta de espaços para a sigla na Câmara e no governo. Eunício tem dito aliados, que é Isnaldo Bulhões, né, que é a liderança do MDB na Câmara, não houve a bancada para fazer indicações ao segundo escalão do Ministério das Cidades e que o MDB não pegou nenhuma comissão relevante na Câmara. Some isso ao próprio Baleia Rossi, que é o presidente do partido. O MDB descarta apoio automático a Lula e diz que fará críticas quando necessário.
Obviamente não é aquela meu Deus, como ele está criticando. Não é isso. Gente, se o PT vir se aventurar, eu acho que não vai dar tão certo assim. O Dilma ele vai fazer tudo que der via decreto. Decreto, via ministério, né? Tentar tocar o terror, portarias. Mas tratando de Câmara, Legislativo, eu acho que ele não vai passear tão bem. Saíram algumas notas ontem, mas não trouxe nenhum aqui, falando sobre a distribuição das comissões. O Pacheco basicamente deu um golpe no Senado. Ele excluiu a oposição de todas as presidentes das comissões, todas, e nenhuma comissão mesmo sendo um grupo com 23 parlamentares. Ele excluiu, ele achou que ele pode, ele excluiu, né? Deu um golpe no Senado e tá nessa. Eu acho que a turma do PT vai tentar costurar todas as suas coisas, começando pelo Senado. E deixar para o texto chegar na Câmara, né, mais definidozinho, um pouco mais acordado, tentar fazer de cima para baixo. Se vai dar certo ou não, não sei. Vamos analisar aí os próximos dias. Só falando aqui do Senado, o PL entrou hoje com ação direta de inconstitucionalidade no Supremo contra o imposto de exportação de petróleo bruto adotado pelo atual governo. Independente de qualquer coisa, é bacana ver que os nossos políticos da direita estão tendo a capacidade de fazer isso. Porque quando estava no PSL, no ano de 2019, primeiro que o PSL já não queria fazer nada. Segundo que quando deu ali mais ou menos maio, foi aquela confusão, o PSL meio que implodiu, impediu, tirou os direitos políticos, né, de grande parte aí dos nossos parlamentares e pronto, ficou sem estrutura do partido. E para você entrar, por exemplo, com a ADI, você tem que entrar via partido. Então, querendo ou não, aos trancos e barrancos, a direita ela vem crescendo. Rápida, né? E sei lá, da forma como a gente queria? Não, com certeza não. Se fosse da forma que a gente queria, era Bolsonaro mais 4 anos. Mas a coisa tá avançando. Espero que pelo menos seja, né, no devagar e sempre. Vamos continuar. Ontem eu falei para vocês que depois de um tempo, você começa a ler as notas da imprensa e fala, isso aqui tem cheio de nota plantada. E eu falei pra vocês que um amigo meu que falou isso. Eu não sei se eu falei ontem no vídeo também, que esse amigo me falou que... outra teoria que ele falou pra mim, essa eu não assimilei direito. Ele fala que o PT é o mestre do telecat. Lembra daquelas brigas que é tudo armada? Que é tudo de mentiria? Que é tudo combinado? Ele falou, bicho, o PT é mestre nisso. Porque ele gera confusão de um lado e ele aparece pra consertar do outro. E ele faz com que o debate daquela situação toda fique entre eles mesmos. Eles polarizam entre si. Aí saiu essa nota, que fala assim, ó, aliados veem ação combinada de Gleisi e Lula em embates da presença do PT com integrantes do governo. Diante da sua proximidade com o presidente, contudo, lideranças do PT não descartam que as manifestações de Gleisi sejam previamente combinadas para ajudar Lula a exercer um papel de mediador de conflitos. Ela briga de um lado, o Haddad briga do outro e o Lula aparece como a voz da razão para acalmar as coisas. Ou seja, na avaliação desses petistas, quando critica a volta da cobrança de impostos sobre a gasolina, o que gerou frições com o Haddad, ou pede a saída de Juscelino, a dirigente partidária teria agido com a anuência do Dilma. A matéria é longa, a matéria ainda fala de algumas razões do porquê ser a Gleisi, por ser uma pessoa próxima, de confiança do Lula, e por ela não estar no Planalto, ela não ser ministra. Então não é o governo se atacando, ela é presidente do PT. Ela é presidente do PT, não está no governo. E aí, pega essa nota e junta com esse daqui também. O MST vai, invade, aí aparece o governo, pô, invadir agora, cara, isso não é bacana, não faz isso, vamos conversar, etc. Polariza entre si, governo quer acelerar ações da reforma agrária após invasão do MST. Vai pegar a situação para justificar, não, agora a gente vai ter que fazer a reforma, olha só, vamos ajudar, gente, porque se vocês não ajudarem a gente a fazer a reforma agrária que o PT quer fazer, é capaz do MST voltar a invadir, então nos ajude, me ajuda a te ajudar. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Mas a ver e a esperar. Mas vamos continuar. Eu vou falar sobre a senhorita Marina Silva, falar sobre o Brasil, falar sobre traições do Dilma. Não sei se vai ter tempo de comentar sobre tudo, tem muita coisa mesmo, principalmente no próximo tema. Mas vejam só. Hoje de manhã saiu um texto no Globo
Mundo vive transformação sem volta para a economia verde, diz especialista em sustentabilidade. Jeremy, que faz palestra no Fórum Ambição 2030, gosta, né? Agenda 2030, promovido pelo Pacto Global no Brasil. Quem é? É aquele observatório da ONU, que inclusive fez aquele relatório, né, sobre o SG, e me colocava lá o jornalista Kim Paim, questiona a efetividade da agenda SG, né, entre as empresas da Bolsa de Valores. Você botou B3 Bolsa de Valores. Falei, tem gente na direita que quando quer me ofender chama de blogueiro, até deputado. Agora pro relatório aí do Observatório da ONU eu sou jornalista. A ONU me respeita mais do que alguns direitistas, mas tudo bem. A economia global chegou a um ponto de inflexão. Ou se move na direção de um modelo de negócios baseado na baixa emissão de carbono, com a matriz energética limpa, o que o Brasil já é. 80% da matriz energética brasileira é composta de fontes limpas, né? Então, salve, salve. Ou não vai conseguir lidar com desafios como o aumento da pobreza, as pressões inflacionárias e a crise climática. Gente, olha, peraí. O que é que tem a ver com economia de baixo carbono, com matriz energética limpa, com pressão inflacionária e aumento da pobreza? Na minha concepção, nesse momento é muito mais barato continuar usando petróleo. Muito mais barato, mas absurdamente mais barato. Se você continua investindo e você chuta pra cima qualquer coisa e fala, cara, a gente vai agora, sabe? Vamos pensar o seguinte, volta o governo Bolsonaro. Bolsonaro volta, pega e fala assim, bem, a gente vai transformar a Petrobras numa empresa super eficaz. Super eficaz. Beleza, dividendos, mas vamos maneirar também, que tá demais. E vamos colocar a Petrobras para trabalhar 100% pro povo brasileiro. A gasolina mais barata do mundo. Mas óbvio, a empresa tem que se manter, né? Para dar prejuízo também. Sei lá, você bota lá as taxas de manutenção da empresa, de reinvestimento, isso daqui, de pintura, toda aquela coisa lá, né? Para continuar vivendo e ter dinheiro, até para continuar pesquisando, desenvolvendo novas tecnologias. E você consegue produzir um petróleo bom, você investe nas refinarias também, você fica 100% autossuficiente. Será que esse caminho não é mais barato do que começar a construir? Não, vamos parar com isso, não vamos parar de usar petróleo, segura aí as indústrias, né? Talvez fique um pouco mais caro aí para vocês, um pouquinho aqui, um pouquinho acolá, a gente vai começar a construir umas eólicas, etc. Que às vezes não é a mesma coisa, vai levar um tempo, etc, tudo mais. Você não quer estar tudo aí, pô, as plataformas. Será que essa é a melhor opção? Tem certeza? Eu acho que fica mais barato, viu? Continuando no petróleo. Mas tudo bem. Ele é especialista, eu não sou. O momento de transformação é semelhante ao vivido na década de 90, com a ascensão da economia digital impulsionada pelo aumento da internet em 20 anos. As atividades de setores econômicos ligados à economia verde serão mainstream, enquanto as atividades mais poluidoras cairão na obsolência. Cairão ou vocês vão meio que criminalizar? Eu acho que essa é a segunda opção. Aí, olha essa pergunta. A gente vai voltar nela duas vezes. Quero ler o primeiro parágrafo, mostrar uma coisa, depois a gente volta para o segundo parágrafo e ver outra coisa, falo da Marina Silva. Os fluxos de capital estão se voltando para essa economia? Está acontecendo. E é negócio. Não é mais só responsabilidade social corporativa ou ESG. Hoje quem está se ocupando da agenda são os CEOs, diretores financeiros, diretores de estratégia, pois o assunto tomou uma dimensão estratégica. Isso é uma mudança real e está presente em múltiplos segmentos econômicos, sistemas de produção de alimentos, mercado imobiliário, transportes, energia e bioenergia. A turma aí das grandes empresas está vindo com tudo, está forçando uma implementação dessa agenda. No vídeo a gente comentou uma nota da agência pública que mostrava lá como hoje em dia é basicamente impossível comercializar alguns tipos de produto. Se você quiser ter uma empresa de grande porte, se você não tiver o selinho do amor, o selinho SG, o selinho do FSC, do RPSO. Se você não tiver os selinhos, você não presta. A gente comentou sobre isso ontem, né? Então a turma está colocando de baixo para cima, de forma impositiva, mesmo não sendo obrigatório. Sobre essa questão que envolve as grandes empresas, o Vivek, que é candidato à presidência, viu? Está competindo aí nas primárias contra o Trump e o DeSantis. O Vivek, ele aparece ali no vídeo, que o cara que postou fala, 3 grandes gestores de ativos nos Estados Unidos
controlam cerca de 20 trilhões de dólares. Quase tanto capital quanto o PIB americano. Deve ser umas 7 vezes o PIB brasileiro. 3 empresas. Imagina, 7 Brasis. Aí ele diz, ó, a BlackRock, a State Street, a Vanguard, representam o cartel mais poderoso da história da humanidade. São os maiores acionistas de quase todas as grandes empresas públicas, até mesmo umas das outras. Eles nunca usam seu próprio dinheiro para criar um país no qual você nunca voltou. E é por isso que estamos aqui. Pensa o seguinte, essa galera administra fundos de investimento. Você, quando quer fazer um investimento aqui, investimento acolá, etc, tudo mais, você começa a colocar alguns fundos. Só que aqueles fundos que você coloca às vezes o dinheirinho, um dos donos daqueles fundos, não o dono maior, quando você vai ver, você bate na porta da BlackRock, você bate na porta da Vanguard, State Street. Eles administram esses mini fundos. Aí o teu dinheiro, que tu resolve aplicar numa coisa, na outra, tudo mais nesse fundo, eles pegam e eles vão gerir, para te dar lucro. Às vezes até dá. Só que eles pegam todo esse dinheiro das diversas pessoas pequenas, né? Ele vai juntando as formiguinhas, aí gera esse capital gigantesco de 20 trilhões. E o que é que eles começam a fazer? Quantos por cento eu tenho que ter para eu poder dar pitaco nessa empresa? Ah, 6%. Vamos comprar 6%. Quantos por cento tem que ter para sentar no conselho dessa? 1%. Então compra 1%. Ele vai comprando. Compra com o teu dinheiro. Só que quem administra é ele. Tu não vai indicar o conselheiro. Tu não vai indicar o CEO. Tu não vai indicar nada. Tu só tá lá, tu botou teu dinheirinho. Quem vai tomar as decisões no final do dia são eles. Então eles usam o teu dinheiro para comprar fatias de diversas empresas para terem acesso aos conselhos, às indicações, e assim eles impõem suas políticas de cima para baixo. De cima para baixo com o teu dinheiro. Políticas que jamais passariam no legislativo para criar um país no qual você nunca votou. Olha que coisa, né? E a coisa segue avançando, a mil. Fico me perguntando como isso vai mudar. Aí vamos voltar para o segundo parágrafo. Por onde quer que você olhe, é possível ver que a sustentabilidade está tomando outra proporção. Será? CEOs e investidores sabem que precisam criar novos modelos de negócios com uso mais eficiente dos recursos naturais, não apenas fazer greenwash, né? Não manipular os dados, né? A turma tá vendo que esses certificados não estão... Esses certificados não têm qualidade, né? Não dá para averiguar que a empresa realmente é verde, SG. Ainda um contexto geopolítico, e aqui que está o ponto, contexto geopolítico, pois países como Estados Unidos, as comunas, União Europeia, agora concorrem para ver quem coloca mais recursos nas atividades ligadas à economia verde e indústrias limpas. É um processo de reindustrialização em novas bases, não é de reindustrialização. É um processo de limitação. Eles não vão mudar. Eles vão fazer algumas pequenas mudanças. As grandes empresas mudam as coisinhas. Quem vai quebrar são os pequenos e médios. No país deles, só que as grandes compram. A limitação real está onde? Nos tais países subdesenvolvidos, nos países pobres, que já não tem uma indústria agora. Petróleo, carvão, que seria em tese muito mais barato. Aí vai ter do baixo carbono? Não vai. Só que qual é a solução deles? Não se preocupa. Toma conta da tua terra e me vende o crédito de carbono, beleza? É o Auxílio Brasil, sabe? Eles vão ser exemplo a classe média e os ricos, né? Eles vão trabalhar, ter a carteira assinada, bonito, bacana, viaja. E a gente se contenta com o Auxílio Brasil. Que é uma ajuda, graças a Deus, que existe. Às vezes é o diferencial de comer ou não, mas é exatamente o que eles querem colocar. Ou você come ou você não come. O bicho é complicado. É colocar pro resto do mundo viver de auxílio, enquanto eles produzem. Pô, não, todo mundo tem que ter emprego. O auxílio é para você, né? Você pegar tração na vida, pô, pegou tração, estuda, tá comendo, o cara não consegue estudar de barriga vazia. Vai, faz uma coisa ou outra e progride na vida. A meta do auxílio deveria ser perder o auxílio. Você fala, cara, eu não preciso mais do auxílio. Hoje em dia, graças a Deus, eu ganho bem, ajuda em casa. Nem que ajudar, ninguém precisa de ajuda, tá todo mundo bem em minha casa. Essa que deveria ser a meta. É uma questão geopolítica.
É como essas leis, a due diligence na Europa, é para frear o agronegócio brasileiro e de outros países que tem uma mão de obra barata e um clima sensacional. Sensacional. Aí olha só. Mudanças. Quem é que é a favor disso? Senhorita Marina Silva. Vamos mudar, vamos esquecer esse negócio de combustível fóssil. A briga de Marina Silva é a briga que Marina Silva deve comprar no governo do Dilma. A ministra do Meio Ambiente e Clima, esqueceram de colocar, a Marina mudou o nome, tem no horizonte um assunto em que deve entrar em atrito com outros integrantes do governo, a gestão da Petrobras e da política de combustíveis. O Ministério do Meio Ambiente tem como principal prioridade diminuir a dependência de combustíveis fósseis. E a avaliação é que o patamar de investimento da Petrobras em biocombustíveis deixa a desejar. Além disso, mais especificamente, a Petrobras está tentando conseguir uma licença para permitir perfuração de petróleo na região da foz do Rio Amazonas, um projeto com grande impacto ambiental. Não façam isso. Nada de produzir mais petróleo, nada. Marina Silva é contra a perfuração. Em fevereiro, a Petrobras conseguiu uma licença para fazer uma simulação da exploração da área. A estatal precisa ainda de autorização do IBAMA para a perfuração. A gente para e pensa um segundo. Só para e pensa, né? Imagina o tamanho do estado do Amazonas. Imagina o tamanho de uma plataforma para você poder extrair esse petróleo. Tu realmente acha que vai acabar a Amazônia por causa, né, de uma estação de perfuração? Tu acha mesmo? Tu acha que vai acabar? De uma? Segundo aliados de Marina, no geral, porém, o governo do Dilma está comprometido com as pautas relacionadas à sustentabilidade. Um dos motivos é a pressão internacional que nunca foi tão grande. O BID manda no Lula. O Lula é controlado pelos interesses dos americanos e dos europeus. Muito mais do que a esquerda clássica. E aí que entra o ponto. Vem lá o falatório. Olha só o momento geopolítico, o mundo em 2030, se não for assim não vai dar certo. As sanções internacionais contra a Rússia, lideradas pelos Estados Unidos, começaram a corroer o domínio de décadas do dólar no comércio internacional de petróleo. Já que a maioria dos acordos com a Índia, o principal mercado de petróleo bruto marítimo da Rússia, foram fechados em outras moedas. Tu acha que a Rússia deixou de vender petróleo? Tu acha que a Rússia está preocupada em CSG? Tu acha que a Índia, com mais de 1,5 bilhão de habitantes, imagina o tamanho desse mercado consumidor, tu acha que eles estão preocupados se são ESG? A Índia? Tu tem certeza? Tu acha que o comum no país, eles estão preocupados com mais de, 1,7 bilhão habitantes? Cara, tu soma Rússia, Índia e os comunas, mais de 3 bilhões de habitantes. É quase metade do planeta. Essa galera come, essa galera consome, essa galera trabalha. Tu acha que o problema é o Brasil? Tu acha que o problema é a perfuração na Amazônia? Tem certeza? Se o Brasil é o Brasil que vai sofrer o problema inflacionário. É o Brasil que vai ficar pobre se não explorar as nossas riquezas. A gente não pode explorar, eles podem. É interessante isso, né? Eu fico de cara. E isso porque o Brasil já tem sua matriz energética aí, cara, uma composição majoritariamente de energias limpas. Vídeo aí, falando de energia elétrica, né? Quando você olha aí as hidrelétricas da vida que tem ao redor do Brasil. É absurdo. É absurdo o que está acontecendo. E eles querem que você acredite a todo custo que o Brasil é o malvado. O Brasil é o malvado. Você pega a questão dos Estados Unidos, é 20% energia renovável, 21%. O Brasil é basicamente 4 vezes maior. E eles que têm que fazer transição energética, não a gente. E a turma não está acordando. Estão colocando freios no desenvolvimento do Brasil. Eles não querem deixar que o Brasil progrida. Não pode ter ferrogrão, não pode construir BR-319, não pode explorar, terras, criar novas fazendas. Não pode, meu Deus, etc. E não é falar, mas não pode ir no Cerrado, não pode ir naquele lugar, não, porque o banco já não cede mais linha de crédito para comprar fazenda no Cerrado. Se a terra antes de 2020 já não fosse uma terra produtiva, o que está acontecendo nesse país? O que é que está acontecendo? O Brasil vai ficar fadado para o resto dos dias a ser o cercadinho, o quintalzinho dos outros? Cadê a turma aí que batia no peito contra o imperialismo? Tá de joelhos.
Estão batendo continência para todos os absurdos. Aí veja. Itaú. O Itaú que faz o L, né? Podia trocar até um U por um L, né? Que fica similar, né? O som. Itaú. Terminar com L, você vê que realmente faz sentido. Se une a 8 bancos e cria bolsa para créditos de carbono. Olha só. Olha quem que está importando na pauta no Brasil, o Itaú. Pauta não, trazendo soluções. Um consórcio de 9 bancos globais, entre eles o brasileiro, está investindo 45 milhões de dólares no marketplace para negociação de créditos de carbono, que deve começar a operar já em abril. Batizada de Carbon Place, a rede quer destravar o mercado, dando mais transparência à formação de preços e facilitando o acesso à compra e venda de compensações de gás de efeito estufa. Aí imagina quando a Marina Silva, que a própria esquerda denunciava lá atrás ser amiga da turma do Itaú, Marina Silva, né, que é extremamente criticada pela esquerda, a Marina Silva, que em janeiro deste ano prometeu, na entrevista da Veja, e reafirmou quando foi lá em Davos, sentar no colo e abraçar o Soros e o Algol e toda aquela turma, que, no que depender dela, a regulação do mercado de carbono virá na reforma tributária. Aí você regula e olha que sensacional. O Itaú já tem a plataforma para comprar e vender. Agora já temos. Estamos trazendo solução. No entanto, por enquanto é voluntário, mas quando for regulado, olha só, agora tá aqui, tá bonito. A gente já... Relaxa aí, galera. Já providenciamos uma plataforma. Tudo bacana, blockchain, para ninguém falsificar nada. Mas o Carbon Place aposta na credibilidade das instituições financeiras para dar mais confiabilidade ao processo. Os bancos é que plugarão os clientes na plataforma e serão responsáveis pela liquidação financeira das transações. No vídeo de ontem, eu me referi a um vídeo passado, falando o seguinte: quem é que diz se você é ou não é SG? Quem foi que deu esse poder a essas pessoas? Quem dá poder aos certificadores? Quem certifica os certificadores? Os bancos farão o cadastro dos clientes na plataforma, o que significa que as empresas usuárias terão que passar pelo Know Your Client das instituições financeiras, isto é, processo de compliance, que procuram garantir que o cliente não está envolvido em nenhuma transação ilegal ou lavagem de dinheiro. O banco atesta que você é do bem. O Itaú vai falar que você é do bem ou você é do mal. Essa era tanto a dor de cabeça dos compradores que queriam ter garantia sobre a idoneidade de quem está vendendo os créditos, quanto do próprio Verra. A Verra, a maior certificadora do mundo. Não vou voltar à notícia. Essa foi a notícia do vídeo de ontem. Empresas cometeram crimes ambientais e têm que pagar mais de 100 milhões em multas. Elas foram investigadas pelaquele grupo, em conjunto com 39 veículos jornalísticos, dentre eles agência pública. É o quê? Mais de 340 empresas com certificado de sustentabilidade são acusadas de tramóias. Tá vendo? Esses certificados não prestam, mas agora traremos a solução. Carbon Place. Para regular, tá tudo bonito, que vem a reforma tributária. Olha o que está acontecendo no Brasil. Aí pega essa pauta. Eu acho que às vezes eu acho que eu sou maluco. Só que aí eu trago as notícias da grande imprensa, né? Você fala, rapaz, e agora? O que é que eu vou falar? Um menino meteu a notícia da Folha. Não é da cabeça, não é página de conspiração. Consumo de alimentos pode levar o planeta a aquecer 1 grau Celsius até o fim do século. Melhores práticas agrícolas. Olha só, o agro é um problema. Não a indústria lá dos comunas da Europa e dos Estados Unidos. O agro, menos desperdício. Redução da carne vermelha. Ó a carne. Ó a picanha. Tem potencial, porém, de frear o problema. Não é a indústria dos comunas, não é a indústria americana, não é a indústria europeia. É o agro que é o problema. É a picanha que tu come. Meu Deus, com amplo apoio da imprensa, vendendo essa ideia para a população como um todo, se sentir culpada. Aí vem outro. Conhece ali? Globo.com? G1, GE, Globo Esporte, Globo Show, Globo conhece? Conhece o grupo, né? Um Só Planeta. É uma página do grupo, do consórcio. Parceiros. A EGEA, Vivo, Engie e Ambev. Do Lema.
Mulheres emitem menos gases de efeito estufa que os homens, aponta economista. A mulher peida menos? Será? A diferença é explicada pela propensão de homens a consumir mais bens e serviços emissores como combustível. As mulheres têm estilos de vida que emitem menos gases de efeito estufa, em média, que os homens, né? Elas, porém, sofrem mais danos, olha só. Emite menos e sofre mais. Coitado das mulheres. Embora possa parecer à primeira vista que a mudança climática afeta toda a população da mesma forma, estudos destacam disparidades de gênero em comportamentos na origem das emissões e nas consequências das alterações. Aí fala, né, que a tendência do homem causa, em média, 16% a mais de gases em comparação com as mulheres. E a diferença é explicada pela propensão dos homens a consumir mais bens e serviços emissores como combustíveis. A dieta também pode desempenhar um papel, já que é uma dieta com menos carne, leva emissões mais baixas. Olha a carne! E aqui é todas, viu? Não é vermelha, não. Todas. Ai, meu peixe também. De acordo com a pesquisa do Instituto de Estudos de Opinião e Marketing na França e no exterior, de maio de 2021, 2/3 dos vegetarianos franceses são mulheres. O progressismo, os wokes estão vindo com tudo. Os wokes. Antes fosse só a turma do Foro de São Paulo. Se fosse só o Foro de São Paulo, tava ruim. É o Foro com woke. É o Foro woke. Tá horrível. Em 2021, homens solteiros emitiram em média 10 toneladas, contra pouco mais de 8 toneladas das mulheres, ainda que os gastos deles sejam apenas 2% superiores na tabela. Tá vendo? Então, os homens têm que mudar o comportamento do homem. O homem não pode ser homem. Ele tem que mudar, pô. Parar de ser negócio de homem. Não, tá errado. Feminista. Do lado das mulheres, observamos gastos vinculados a bens e serviços com menor emissão. Como o quê? Cuidado, saúde, na margem, né? Móveis, vestuário, é de boa. Ai. Chegando aqui na reta final do vídeo, no dia de ontem teve evento do Nicolas, que eu não vou perder meu tempo comentando, porque na boa acho que não vai pra lugar nenhum. Qualquer ponto pra mim que apontarem aí, alguém pode justificar de alguma forma. Alguém pode justificar que, pô, mas é bacana porque a forma como ele fala choca e a pessoa que não acompanha a política, sei lá, pode gostar, né? Pode acordar porque tá acontecendo. Beleza, bacana. Eu acho que o argumento é válido. Eu posso falar, pô, se ele tivesse feito a mesma coisa e, sabe, não tivesse dado peruca, fosse mais de boa, fosse uma crítica mais comum, pudesse ser um pouco melhor, beleza também. Então, assim, eu não acho que exista uma solução pacificada. Eu não vou perder meu tempo pensando o que eu realmente acho da situação como um todo. Eu acho que tem tanta coisa acontecendo no Brasil que me preocupa mais do que o discurso do Nicolas. Nada contra ele, eu gosto do Nicolas, mas eu não acho que é a coisa que mais me preocupa no momento. Só tô falando disso porque apareceu aqui a Tabata Amaral, né? Conta lá, fez questão de ir pra cima do Nicolas. E é isso que eu quero falar. Estamos falando dos wokes, com o Foro de São Paulo. É sobre isso. Achei essa fala joia. Quem diz? O Jair Me Arrependi. Um dos perfis que atuaram ativamente durante a CPI da pandemia. Esse outro perfil aqui é um perfil de esquerda, mas esquerda raiz. Pérolas Woke. Eu sigo esse perfil há até um tempo. Venho observando. Estou observando a esquerda. Estou, investigando os passos deles. O Pérolas Woke fala o seguinte, ó. Não se enganem. Isso aqui é preparar o terreno para esse buraco fazer a dobradinha com o cake. Quem é o cake? Quem é o cake? O Boulos. Guilherme Boulos. Dobradinha. Cara, eu acho que deve ter uns 10, 15 dias. Foi um final de semana, eu fiz um dossiê falando do que estava por vir. A confusão agora, os verdadeiros opositores, as verdadeiras pessoas que estão contra o Brasil. Eu terminava falando, o candidato do sistema hoje, para 2024, até porque a eleição da cidade de São Paulo já começou. Você procura, a cidade deve ter uma nota ou outra, mas cidade de São Paulo, todo santo dia tem alguma nota. Ou plantada pelo Boulos, ou plantada pelo Ricardo Nunes, que é candidato, tá aí, vem a reeleição, quer levar, ou pelos outros também que estão correndo por fora, ou é nota plantada, ou é a própria imprensa falando do caso, mas o Boulos é o candidato do sistema, já tem mais de 35% dos votos, porque nem falaram que a Tabata é vice dele. E agora que a esquerda já vem basicamente para chancelar, cafezinho.
página ligada ao lulismo, mas que abraçou a agenda woke. Partidos de esquerda articulam chapa Boulos-Tabata para a Prefeitura de São Paulo. Na tentativa de diminuir a rejeição ao candidato sob o eleitorado moderado, estão querendo levar a Tabata para servir tipo para ser o Alckmin do Boulos. A agenda woke está vindo com tudo. Com tudo. Com tudo. Tô falando para vocês, ó. A esquerda agora já bateu palma. E tem gente na esquerda que não concorda. Fala, rapaz, Boulos não. Essa agenda woke, ela veio para jogar contra o Brasil. Aquele cara que você vai falar, não, pô, o cara é de esquerda, mas o cara ainda defende, sei lá, emprego, umas coisas assim que faz algum sentido. Não, esquece, pô. Essa turma aí pensa igual o Partido Democrata. Tinha mais algumas coisas, inclusive uma figura bem ligada ao José Dirceu, falando, acusando com todas as letras de existirem hoje pessoas infiltradas dentro do PT que apoiam o imperialismo americano. Mas isso a gente comenta amanhã. Na próxima barra tem muitas outras coisas que eu quero comentar antes, né? E construindo um assunto e falar de invasões e ocupações, só que não são do MST. E é isso. Fico por aqui hoje. Vou mandar lá o vídeo do cara do Globo News no Telegram, como sempre mando todo dia, né? O link tá aqui na descrição. Se gosta do meu trabalho, posta no mesmo canal, tem um botão de valeu, tem um pé na descrição. Mais uma vez um salve aí pra tia Vera. Se não fosse ela achando o vídeo do Dilma, nada daquilo teria acontecido. E é isso. Compartilhe o vídeo. Espero poder ver vocês amanhã. A gente tá aqui também. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.